O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, em minhas palavras, permanecerem em vós. Pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisso meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados irmãos, nós estamos ouvindo, esses dias o Evangelho de João, tempo pascal, nós temos como que essa oportunidade de tocar o Evangelho de João. O texto de hoje, ele se encontra no ambiente da Santa Ceia, embora é um texto para nós, nossa meditação será pascal, mas o ambiente que ele foi escrito foi o ambiente da Santa Ceia, foi o último momento de Jesus com seus discípulos. Então foi um diálogo pessoal, não foi uma pregação pública, mas foi algo dirigido aos seus discípulos, aqueles que caminham com ele. Por isso hoje, de modo particular, deixemos e nos coloquemos como esses queridos, como esses discípulos de Cristo, mesmo porque no final do texto vai dizer: para que vos torneis meus discípulos. E é o desejo do meu e do nosso coração sermos discípulos de Cristo. Tanto é que aqui estamos. O texto começa dizendo: eu sou a videira, vós os ramos. Meu Pai é o agricultor. Nosso Senhor usa a comparação da videira para poder dar um ensinamento aos seus discípulos. Que ensinamento foi esse? Vamos tentar passar alguns discípulos e colher algumas informações. Quando o Senhor diz que o Pai é o agricultor, todo agricultor ele cuida daquilo que é seu, cuida do seu plantio, cuida da sua plantação. Hoje nós podemos pensar, se nós somos ramos dessa videira, se nós pertencemos a esse lagar onde a videira foi plantada e nós queremos brotar dessa realidade e o Pai é o dono de tudo isso, eu posso afirmar que o Pai cuida de mim, que Deus cuida de mim, que Deus se importa comigo, Ele se preocupa. Como um bom agricultor, ele vai saber não só medir, ele não vai saber só dosar aquilo que é necessário. Tem hora que tem que corrigir a terra, calcar a terra, tudo isso o Pai vai fazer. Por quê? Porque Ele cuida. Esse amor de cuidado nós também entendemos como amor providente da parte de Deus. O versículo 2 do capítulo 15: todo ramo que em mim não dá fruto, Ele corta. Isso é fato. Se não está dando fruto, o que vai fazer? Corta e joga fora. E aqui existe uma diferença
entre o versículo 2 e o versículo 3, porque ao que não presta, ele corta e joga fora, mas aquele que dá dano fruto, o que ele faz? O dono da vinha manda podar, ele poda, para quê? Para produzir mais frutos. É preciso distinguir, cortar e podar, né? Aquele que não está dando fruto, vai ser lançado fora. O que é a poda? A poda é um momento de crescimento. Todos nós passamos por podas, todos nós passamos por momentos de correção, de privação, momentos em que Deus quer nos transformar a nossa vida, para que nós possamos frutificar ainda mais. Existe um ditado português que diz assim: e a videira falou, me torne pobre que eu te faço rico. Qual é o significado desse ditado? Quando se vai podar uma videira, se tira todos os ramos e aí ela ganha força. Depois que ela produziu, é preciso ter uma poda muito grande. Você pensa, matou, já não tem mais nada, arrancou tudo, o que vai sobrar? E pelo contrário, ela vai ganhando força. Por dias ela se fortalece e vem a chuva e ela arranca com uma força total. E ela começa a brotar, né? E aí os ramos vão crescendo, crescendo, crescendo. E os frutos logo vão se ver na primeira oportunidade. A poda é um momento importante para as nossas vidas. O versículo 4, é preciso permanecer nele. Vocês permanecem em mim e eu em vocês. É isso que nosso Senhor está dizendo. A palavra permanecer no grego, ela tem raízes no verbo morar. O significado de permanecer é morar com, morar dentro. De repente nosso Senhor está dizendo, vem morar dentro de mim, permanece dentro de mim. E só mora com aquele que tem intimidade, aquele que busca intimidade, né? A palavra namorar, quem está namorando aqui? Levanta a mão. O que significa namorar? Namorar significa morar no coração do outro. Primeiro você mora no coração, para depois sair um ou outro de casa e morarem juntos. Se não mora no coração, não tem relacionamento. Nosso Senhor está nos chamando para morar no coração dEle, morar com Ele, viver intimidade com Ele, estabelecer um relacionamento profundo. Ele nos poda, Ele nos chama a morar com Ele. Por quê? E essa aqui é uma graça muito grande. Sem mim nada podeis fazer. Existe uma filosofia e um pensamento no mundo de hoje, e muitos de nós já devemos ter escutado, né, a tal da autoajuda, né, que nem sempre ajuda muito, desculpa dizer, mas vamos ser claros, né? Mas sempre aí existem frases como, você pode tudo, você é capaz de tudo. Bota uma vírgula, com Deus. Bota uma vírgula, com a graça de Deus. Sem a graça, você não chega a lugar nenhum. Sem a graça, eu não chego a lugar nenhum. Se Deus tirar o respiro, se Deus tira a graça, cai o homem, cai a mulher. Sem mim, nada podeis fazer. Meus irmãos, nós não somos onipotentes, nem quase onipotentes. Nós não podemos tudo. Se alguém pode realizar alguma coisa, é Deus. E tudo que Ele realiza em nós, a própria expressão, é Ele realiza em nós. É Ele que realiza através de nós, em nossas vidas. Por isso é a expressão que os antigos diziam, né? Se Deus quiser, eu vou... Não é assim? Que o vovô e a vovó falavam e ensinavam e a gente aprendeu, parece que os nossos jovens esqueceram, né? Se Deus quiser, eu vou passar no vestibular. Se Deus quiser, eu vou casar. Se Deus quiser, eu vou comprar a minha casa.
Depende de mim? Depende. Existem coisas que é a minha escolha, mas a graça de Deus é muito maior. Sem mim nada podeis fazer. Essa é a dinâmica da videira. Se eu corto, ou eu estou arrancado, ou eu estou longe, eu não vou produzir frutos. E aqui uma pergunta que eu lhe faço hoje: quais frutos você está produzindo? Frutos bons ou frutos maus? Frutos que as pessoas podem alimentar de você, da sua vida, ou que servem para ser lançado e jogado fora? Frutos humanos, na sua humanidade, na paciência, na bondade. Frutos espirituais, na intimidade com Deus, na oração. Frutos no trabalho, em todas as dimensões humanas da sua vida, nos seus relacionamentos. Quais frutos nós temos produzido? Se nós estamos nele e com ele, nós vamos produzir frutos bons. A seiva passa por nós e vai produzir frutos. Quando eu lembro desse texto, eu acho que todo mundo já teve uma professora que mandou plantar feijãozinho, não já? Todo mundo acho que já plantou feijãozinho na vida. Quem já plantou feijãozinho? Só eu. Aí, graças a Deus. E a gente tinha aquela curiosidade, não é? De todo dia olhar para ver, vai acontecer, e de repente você esquece. E a mãe da gente continua molhando, né? Que você esqueceu, mas a mãe continua molhando. E quando você vai lá ver, raízes, e de repente brota, né? A gente nunca vê o feijãozinho, mas a gente vê a planta crescendo, né? Nem dá tempo de ver o feijãozinho. Eu nunca vi feijãozinho daqueles que a gente plantou em casa, mas é gostoso ver. É o mistério da vida, é o mistério da graça. Se nós estamos nele, nós vamos produzir frutos. Fora de Deus, nós não somos nada, meu irmão, minha irmã. Esse é o ensinamento da graça de Deus para nós hoje. E eu acredito que ninguém aqui quer ser lançado fora, né? Nós queremos permanecer no Senhor. Nós queremos ser recolhidos nas mãos do Senhor, não jogados fora. E a palavra de Deus continua dizendo: permanecei em minhas palavras. A gente termina no versículo 8, o texto de hoje, mas o versículo 9, ele é belíssimo, é uma repetição: permanecei em meu amor. A gente não permanece em qualquer lugar, nós permanecemos no amor de Cristo. É o amor de Cristo que faz da vida, que faz ter gosto, que faz ter beleza, que faz a videira produzir frutos. É o amor de Cristo que transforma as nossas vidas. Por isso todos nós somos chamados a permanecer nesse amor. Sabe, irmãos, presta atenção. Começar alguma coisa é muito fácil, é ou não é verdade? Chegar no fim é o desafio. Entre o começo e o fim tem a perseverança. E tem essa palavra que hoje São João coloca: permanecer, morar com. Entre começar um projeto de vida e encerrá-lo, existe a perseverança. Por isso não desanimemos. A resposta para vencer os nossos desânimos nós encontramos no Evangelho de hoje: permanecer no amor de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.